Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podemos sentar? Meus queridos irmãos, estamos na 14ª semana do tempo comum. Esse mês de julho, para muitos é um mês de férias, né? Com relação aos estudos. Alguns tiram férias mesmo, porque são exatamente estudantes, né? Esse mês de férias, mas não é um mês de férias na oração, né? É um mês em que nós continuamos a rezar, continuamos a pedir, a clamar, continuamos a nos achegar junto de Deus. E que a liturgia de hoje, que a liturgia desses dias, principalmente, é claro, o domingo, que dá abertura à nossa semana, possa nos ajudar nessa caminhada, nessa maturidade. Como dizia no início da celebração, hoje nós comemoramos São Bento, tidos como para muitos, né, um grande intercessor com relação às realidades, né, malignas, um grande intercessor no sentido de livrar, de interceder, de pedir a Deus que livre do mal. E hoje nós escutamos na liturgia da palavra, tanto na leitura do livro do Gênesis como do Evangelho de Mateus, essa caminhada que o povo de Deus tem feito, que os discípulos de Deus fizeram e que todos nós que estamos aqui também estamos fazendo esta caminhada. A leitura do livro do Gênesis fala da história, conta a história de José, que era um dos filhos, ou o filho preferido de Jacó, e que por causa do seu jeito, do seu cuidado com seu pai, do seu amor, era um dos últimos filhos que ele teve. Ele foi perseguido, ele foi capturado, foi jogado numa cisterna, num buraco. A princípio seus irmãos queriam matá-lo, né? Estavam ali com inveja dele, mas depois resolveram vender José. José continuou a sua vida lá no Egito e conseguiu, com a sua inteligência, com os dons que Deus concedeu a ele, conseguiu dar a volta por cima, digamos assim, e se tornou o braço direito do faraó.
Os seus irmãos continuaram a vida e nem depois não souberam do que havia acontecido com José, que talvez tivesse morrido ou se tornado escravo. Tinha sido escravo, na verdade. Mas olha só como foi e como é a providência de Deus. Passou o tempo e veio uma grande fome. Uma grande fome. E os irmãos de José se achegaram foram até o Egito, até o faraó, para pedir ajuda, para comprar alimentos. E quem estava lá? José. Só que eles não sabiam ainda que era José, não é? E pediram ali, e José, né, talvez com um pouquinho de sentimentos, né, sentimentos ali à flor da pele, querendo dar uma lição nos seus irmãos. Cadê o seu irmão mais novo? Traga ele aqui. E os irmãos começaram a reclamar, né? Não, mas se a gente trouxer aqui o irmão, é o único que nós temos. Aí começaram a discutir entre eles, né, entre os irmãos. Está vendo? Nós estamos pagando pelo mal que fizemos com o nosso irmão José. Nós o vendemos, mentimos para o nosso pai. E olha só o que aconteceu, né? O que muitas vezes acontece de fato na nossa vida. Contamos uma mentira, depois tem que contar uma outra mentira e assim vai. Quando vê, está emaranhado, né? Os irmãos disseram que ele tinha morrido, levaram, né, uma veste com sangue lá para o pai. Uma mentira foi somando-se a outra mentira. E ali eles ficaram, né? E agora? Bom, José então pediu para que eles trouxessem o irmão mais novo, mais jovem. Mas como nós escutamos hoje na leitura, ele não aguentou, né, e acabou se declarando para os seus irmãos, dizendo que ele era José, e que Deus na sua providência havia feito com que ele fosse vendido, que ele fosse entregue, mas que ele se tornasse também o braço direito ali do faraó. E agora José, naquela posição que ele tinha, poderia e pôde ajudar os seus irmãos. Olhando para a história de José, nós podemos identificar, podemos fazer um paralelo com a história de Jesus. Na história que nós temos e nas parábolas, nos contos de Jesus, por exemplo, do filho pródigo, o filho mais velho, o filho mais novo. O filho mais velho representando a lei, aquele que está sempre com o pai. O filho mais novo, claro, representando os pecadores, mas representando também o novo Jesus. No sentido assim que ele sente inveja, né? O mais velho sente inveja do novo, que chega. Naquela parábola onde também o filho mais velho diz assim, o pai convoca para trabalhar na vinha, vem trabalhar na minha vinha. O mais velho diz, eu vou, mas não vai. O filho mais novo, né, tido muitas vezes como um rebelde, diz que não vai, mas vai. O novo que incomoda. José era o filho mais novo também. No Novo Testamento, os fariseus, os escribas, a lei, a estrutura antiga e o novo, Jesus que chegou. Vinho novo em odres novos. A necessidade de sermos este homem novo para acolhermos Jesus, o novo, o vinho novo da alegria. O paralelo que nós fazemos com a história de José, era um filho mais novo, quer dizer, também Jesus vindo na plenitude dos tempos. José que foi entregue, Jesus que também foi entregue, por inveja, também invejaram Jesus. Foi vendido, José foi vendido, Jesus
foi também vendido. E esse trecho que nós escutamos por último, no livro do Gênesis, que diz muito também a respeito de Jesus. No versículo 5, quando José se revela aos seus irmãos e diz, ainda no versículo 4, aproximai-vos de mim. Tendo ele se aproximado, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Se a gente recordar no nascimento de Jesus, a família de Nazaré teve que fugir para o Egito. Olha aqui mais uma semelhança que nós encontramos de José e de Jesus. Me vendestes para o Egito. A quem vendestes para o Egito? Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Foi para a vossa salvação. Jesus é quem? O Salvador. Jesus também é, por excelência, a nossa salvação. José, embora tenha sido vendido, embora tenha sido entregue, embora tenha sido traído, tinha razões para se vingar ali dos seus irmãos, mas qual foi a resposta que ele deu? Achegai-vos a mim. Perdoou os seus irmãos, acolheu os seus irmãos. E o que aconteceu com Jesus? Não foi a mesma coisa? Entregaram o Filho do Homem, o fizeram sofrer, venderam o Filho do Homem, venderam Jesus. E o que ele fez? Acolheu, amou os seus e ama a cada um de nós. A história de José, a história de Jesus, a nossa história, a história da salvação. Vamos também nessa celebração fazer este caminho de retomada e acolher Jesus como nosso Salvador. Embora nós sejamos frágeis, fracos, embora muitas vezes nós traímos nosso Senhor, embora muitas vezes não entendemos nosso Senhor, não é assim? Eu não entendo porque isso acontece comigo. Eu não entendo Jesus, eu não entendo Deus. Por que eu estou sofrendo? Por que essas coisas só acontecem? Só acontece comigo. Só acontece contigo mesmo, né? Olha um pouquinho ao redor. Olha do seu lado. Olha para o vizinho. Você vai verificar que não é só com você que acontecem essas coisas. Você vai ver que tem muita gente sofrendo, talvez sofrendo mais do que você. Nós devemos cada vez mais aprender a olhar para Jesus e a olhar para o nosso próximo, a olhar para os nossos irmãos. Nessa semana nós temos rezado, temos apresentado ao Senhor as nossas intenções, rezado pelos nossos irmãos, temos olhado também para a nossa vocação, para a nossa caminhada. No domingo, como eu dizia, nós escutamos o Senhor chamando e enviando para a missão os 72, que voltaram alegres porque tinham sido usados por Deus, expulsados os demônios. E o que Jesus disse? Vocês devem ficar alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Essa deve ser a alegria que deve contagiar o nosso coração. O Senhor contou com os 72, contou com os 12. Ontem nós escutamos Jesus chamando os 12, Mateus elencando os 12. E eu gosto de olhar, para a figura dos 12 e verificar, esse aqui negou, esse aqui traiu, esse aqui era ladrão, era cobrador de impostos,
Cada um de um jeito, não é? Seus irmãos são iguais a você ou não? Sua família, tudo parecidinho, tudo igual? E Jesus chamou aqueles 12, chamou a mim, chamou a você. Olha para esse irmão aí que está do seu lado. Deixa ele dormir, não. Chamou esse aí também para a missão, para que ele fosse esse embaixador. E ele é perfeito? Ela é perfeita? Sim? Graças a Deus, então está dentro do critério de Jesus. Está dentro do critério. Olha para o seu irmão aí e fala isso para ele. Você está dentro do critério. Você não é perfeito, mas está caminhando ou não? Para ser santo? Amém, é isso. Os discípulos caminhavam com Jesus e buscavam a perfeição, buscavam ser santos. Nós estamos aqui também nessa caminhada. Embora muitas vezes, como eu disse, como a gente pode identificar, fazendo um balanço da nossa história, da nossa caminhada, muitas vezes a gente nega, a gente trai, a gente deixa de seguir nosso Senhor. Mas o Senhor contou com pecadores para realizar a sua missão e conta também com cada um de nós. Amém? Conta ou não conta? Conta com cada um de nós para a nossa missão, para essa caminhada. Jesus deu poder aos seus discípulos para que eles expulsassem os demônios, para que eles anunciassem o reino de Deus, o reino dos céus. Ele também conta conosco para que nós sejamos os seus anunciadores. Anunciemos a boa nova, que o Senhor possa nos usar como instrumentos para curar, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Curai os doentes, anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós recebemos ou não recebemos muito do Senhor? Se a gente for olhar na nossa conta lá com Jesus, a gente vai ver que a gente está com a dívida. Não é? Pelo que Ele fez, temos uma grande dívida. Temos que pagar. Vamos conseguir pagar? Não. Na verdade, Ele já pagou, né? Com a sua entrega, com a sua doação. Mas temos uma dívida nesse sentido de gratidão a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso devolver tudo aquilo que Deus me deu? Sendo esse discípulo, levando a boa notícia, levando a boa nova, anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. E tem muita gente doente por aí, não tem? Tem muito doente que chega aqui na Canção Nova, não tem? Que chega nas paróquias, que chega nas comunidades. E o Senhor nos escolheu para sermos os seus instrumentos. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, anunciar a boa nova, rezar pelos nossos irmãos enfermos, da alma, do coração, do psíquico, né? Ajudar os nossos irmãos a se levantarem. Sejamos esses instrumentos nas mãos de Deus, hoje, para esse tempo. Vamos fazer como José. Venham, se aproximem. Vamos fazer como Jesus no alto da cruz, né? De braços abertos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos seguir nosso Senhor, imitar nosso Senhor. Abaixe um instante a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Diante desta palavra que nós escutamos, diante
do testemunho de José, que conseguiu dar uma resposta diferente diante dos seus irmãos. Não de vingança, não de querer maltratar os seus irmãos, mas José que pôde ser canal de salvação, levando os alimentos, dando os alimentos aos seus irmãos e àquele povo no Egito, aquele povo que passava fome. José e Jesus. Jesus, o amado do Pai, o enviado do Pai, o vinho novo, a graça por excelência do Pai que nos foi apresentado. Embora muitas vezes os filhos mais velhos não acolheram os profetas, os escribas, não conseguiram verificar que Jesus era o cumprimento da profecia. E muitas vezes nós também resistimos em acolher Jesus, resistimos em entender Jesus, mas Ele continua de braços abertos para nos acolher, para nos amar, para nos dar uma nova chance, para curar o meu e o seu coração. Jesus que acolhia os pobres, Jesus que acolhia as prostitutas, os ladrões, que dava uma nova chance a cada um deles, para que mudassem de vida, para que voltassem ao bom caminho, para que seguissem o bom caminho. É esse mesmo Jesus que chega a cada um de nós, que chegou um dia na sua história, na sua vida e te chamou. E cada um de nós podemos seguir o Senhor. E nesta liturgia o Senhor também nos convida a sermos seus instrumentos, a anunciar o reino, a curar os doentes, a ressuscitar os mortos. E nós queremos, em Teu nome, Jesus, pedir de fato que o Senhor alcance os nossos irmãos enfermos. Que o Senhor nos use agora como instrumentos nas Tuas mãos. Reze, meu irmão, reze, minha irmã. Quem está necessitado hoje de uma cura? Quem está enfermo? Quem está morto? Rezemos por esses nossos irmãos. Pedimos que o Senhor os alcance. Nossos parentes, amigos, familiares, aqueles que estão nos hospitais. Aquela notícia que nos chegou, só Deus agora. Agora não, sempre Deus. E nós te entregamos, Senhor, os nossos impossíveis, as situações. Apresentamos ao Senhor os mortos que precisam de vida. Apresentamos ao Senhor os doentes que precisam de uma cura. Apresentamos, Senhor, o nosso coração que precisa de conversão. Apresentamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Pedimos a Tua visita, a Tua graça. E queremos fazer, Senhor, como José, como Jesus, que estenderam os braços, que acolheram os seus irmãos. Jesus que nos acolhe como irmãos. Não queremos, Senhor, rejeitá-lo, mas queremos acolhê-lo, porque o acolhendo nós acolhemos a salvação. E queremos, Senhor, a salvação, hoje e sempre. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!